Alô, torcedor do Cruzeiro, confira o episódio 8 da temporada 2 do Vamos La Bestia. Bom, primeiro, um orgulho muito grande estar completando 3 anos à frente do Cruzeiro. Sempre quando você assume um trabalho novo, a ideia é fazer um trabalho a longo prazo, mas para isso os resultados precisam acompanhar a trajetória. Eu já tinha tido 3 trabalhos longos, na carreira. Então minha intenção era vir ao Cruzeiro e fazer, sem dúvida nenhuma, um trabalho vencedor, marcante, que possibilitasse a permanência por mais tempo. Mas mesmo assim, 3 anos é fato raro em qualquer circunstância e só aconteceu exatamente porque a gente já conquistou tudo que a gente conquistou. O ambiente do clube, para mim como técnico, desde que cheguei, sempre foi muito bom. A gente não tem medo de dificuldades e também não tem ilusão de que elas não vão acontecer durante uma trajetória, durante uma temporada e muito mais durante 3 anos. Então, para isso nós estamos preparados. Mas o ambiente de coisas boas, de empatia, de confiança, faz com que você se sinta mais incentivado a resolver esses problemas e dar continuidade. Bom, nós, quando iniciamos a Libertadores desse ano, trazíamos a experiência da Libertadores do ano passado. E a primeira grande dificuldade que tivemos ano passado e que não queríamos repetir era o início da competição. No passado tivemos dificuldades muito grandes na primeira parte da fase classificatória, tivemos que fazer uma reação extraordinária de 100% na segunda parte para conseguir a classificação e ainda em primeiro. Então não podíamos repetir isso. E a equipe entendeu bem, fez quase que 100% até a última rodada, onde deixou escapar o resultado diante do Emelec, mas mesmo assim fez a segunda melhor campanha. Uma campanha que alguns até acharam um pouco fácil demais, porque os adversários não eram tão qualificados, mas um deles deu uma demonstração na semana passada, diante do Flamengo, que é o Emelec, que as coisas não eram tão fáceis como parecia ser. O Cruzeiro é que foi competente. A partir daí, coube no sorteio o grande River Plate, o atual campeão da América, talvez o adversário mais temido aí por todos para enfrentar já nas oitavas de final. Mas Cruzeiro e River e Cruzeiro têm um histórico de enfrentamentos muito ricos, um número bastante grande e de fatos muito marcantes nesses confrontos. Então nós nos preparamos para ir a Buenos Aires na primeira parte desse confronto e trazer a decisão para o Mineirão. Foi isso que nós fizemos na primeira parte. Trouxemos a decisão para o Mineirão diante do torcedor do Cruzeiro. E o cruzeirense sabe que Cruzeiro e torcida e Cruzeiro juntos no Mineirão podem bater qualquer adversário. Essa é a expectativa que nós temos para terça-feira que vem. Esse é o nosso grande objetivo e assim nós vamos estar juntos, fortes, como sempre, para tentar chegar às quartas de final. Há um melhor desenvolvimento do futebol em seus respectivos países. Antes, quando um clube brasileiro enfrentava um clube do Equador, um clube da Venezuela, o jogo era 4-0, 5-0, 6-0. Tivemos muitos exemplos nessa proporção. Mas já há algum tempo, as nossas seleções de base, seleções do Brasil, quando vão enfrentar a Venezuela, estão encontrando bastante dificuldades. Nós temos perdido jogos para a Venezuela. Nós estamos tendo dificuldade contra o Equador. Nós estamos tendo dificuldade contra o Paraguai. Então isso é um sinal claro da evolução que eles estão tendo, certamente baseado numa melhor preparação dos seus clubes e depois de suas seleções. Então por isso que essa distância diminuiu e a gente já tem que ver isso com naturalidade. Certamente, principalmente a imprensa, e a imprensa faz a cabeça do torcedor. Vamos jogar contra esse time, então vai ser uma barbada. Acho que nós
precisamos, de uma vez por todas, parar com essa visão, né, muito simplista, né, muito limitada do que é o futebol de um modo geral. Isso não acontece só na América Latina, isso também acontece na Europa. Você já vê seleções que antes não figuravam entre as seleções criarem dificuldades para as mais tradicionais, né? Nós vimos a Finlândia e a Copa, né? E fazer uma boa campanha na Copa. Nós vimos o país de Gales jogar a Eurocopa e fazer uma boa Eurocopa. Então, essa é a nova realidade. Por respeito e por inteligência, tem que entender o que está acontecendo para não deixar o torcedor criar ilusões que não podemos mais ter. Existe no Brasil sempre a nossa discussão é muito rasa, né? Com raras exceções. Rasa no sentido assim, ou o melhor futebol é o futebol ofensivo, ou o futebol que se joga agora é o futebol mais pragmático, ou o técnico jovem que apareceu nos últimos tempos depois da Copa do Mundo ia solucionar todos os problemas do futebol brasileiro, ou tem que ser o técnico experiente porque os jovens não conseguem dar conta e quando um grupo é mais qualificado, ou o técnico agora é o técnico estrangeiro, que é o bom e o nacional não sendo que as coisas não são assim, né? Visivelmente não são assim, objetivamente não são assim. Existem bons técnicos em todos os lugares, existem bons técnicos em todas as idades, né? E existe o bom futebol de várias maneiras de ser jogado. Eu acho que o mais importante... E eu entendo que alguns têm preferências por A, ou por B ou por C. Isso é muito justo, é muito correto, né? O problema é que quando eles têm preferência por um, eles menosprezam o outro. É aí que está o erro, né? Você não pode desrespeitar os outros estilos, porque os outros estilos existem. Outras pessoas têm preferências por outras maneiras de jogar. Os técnicos também são assim, né? E existem várias maneiras de ganhar e de perder. E a gente precisa, mesmo tendo preferência por exemplo, pelo o jeito que eu escolho das minhas equipes jogar, respeitar a dos outros, né? Entender que daquela maneira também ele pode nos vencer. E eu acho que é isso que a discussão tem que avançar, né? E a discussão tem que ser realizada dentro de um respeito absoluto, que é o que falta muito para quem hoje não consegue conviver com a opinião contrária. O Brasil está muito assim, talvez o mundo, mas o Brasil mais. A gente vive um momento muito perigoso, né? De que o que eu não gosto não é bom, do que o que é a preferência dos outros não presta, tem defeito. Na verdade, eu acho que a gente, numa discussão saudável, dentro de normas de respeito, de convivência, a gente pode avançar e essa discussão pode fazer o futebol brasileiro melhorar. Muito diferente, né? Nós geralmente enfrentamos na Libertadores equipes que jogam 20 jogos a menos do que nós por temporada. Em outros países, talvez mais. Mas na Argentina, que é sempre o nosso principal rival, as equipes jogam 20 jogos a menos, 25 jogos a menos por temporada. 20 jogos a menos por temporada é muita coisa. 20 jogos a menos permitem 60 treinos a mais. Então, nós não conseguimos dar a intensidade, por exemplo, que eles estão dando às suas equipes. Nós sofremos um pouco com essa intensidade. E como sofremos um pouco com essa intensidade, temos que propor estratégias diferentes, às vezes, para enfrentarmos, principalmente quando jogam como mandantes nas suas casas. Isso não é só aqui também, né? Tem características de jogo, às vezes, que exigem preparação diferente. Eu estava assistindo um documentário do Guardiola, onde ele falava que para jogar a liga inglesa, ele tinha que fazer um tipo de preparação para o jogo diferente do que o jogo que era jogado na Champions. Que o campeonato inglês ainda exigia uma força física mais forte, um enfrentamento mais forte.
mesmo que tenha mudado muito nos últimos anos, ainda é assim. E que a Champions era um jogo mais técnico. No nosso é diferente. No Brasil, o nosso jogo é um jogo mais técnico, um pouco mais lento por clima, por gramado. Aliás, gramado, é importante ressaltar, reclamado por todas as equipes que vieram jogar aqui a Copa América, né? Então não é um choro brasileiro, é uma realidade. Nossos gramados são piores. Nós fomos jogar um jogo agora diante do River Plate na Argentina, em Buenos Aires. O gramado era simplesmente espetacular, né? Então você vê que nós temos uma série de coisas que fazem com que o jogo da gente seja diferente e a preparação para a Libertadores seja uma preparação diferente. Então, nós vamos falar de modo geral, né? Quando o River Plate foi jogar a final mundial do ano passado, ele havia, nos últimos 30 jogos, se não me engano, perdido uma partida. Nós vamos enfrentar o River Plate na terça-feira como mandante, sabendo que dos últimos 15 jogos como visitante, o River Plate perdeu um. Então a maior dificuldade está na qualidade do adversário que nós vamos enfrentar. E você tem que entender isso. Quando foi se estabelecer favoritismo pelos meios de comunicação entre River e Cruzeiro para o primeiro jogo, 100% das opiniões era de que o River era favorito para vencer o jogo da gente em Buenos Aires. E eu respeito essa análise. Essa análise, ela é baseada nos dados dos retrospectos, do retrospecto recente. Então eu tinha que ter um entendimento para o jogo de Buenos Aires baseado nessa realidade recente. E fizemos uma primeira parte, agora temos que fazer a segunda. Sabendo que vamos enfrentar um adversário que também fora de casa joga bem e enfrenta os adversários bem. Mas é impossível então? Claro que não. Não existe isso no futebol, né? Vamos tentar fazer bem coisas que outros não fizeram. Vamos tentar analisar bem aquilo que se passou recentemente com eles fora de casa e fazer algo mais parecido com o que se faz como mandante, o que nós fizemos como mandante na maioria dos jogos da Libertadores do ano passado até aqui, quando é que eu estou à frente da equipe do Cruzeiro. Não devia, né? Eu acho que, de um modo geral, o jornalismo geral do Brasil não se incomoda com isso. Alguns, como exceção, pode se incomodar, né? Assim como às vezes a gente, como treinador, também pode se incomodar com algumas coisas. Pode gostar ou pode não gostar, né? Eu penso que o papel do Cruzeiro não é se importar com essa análise externa, né? É diferente a repercussão, não tenha dúvida, de quem conquista dentro do eixo Rio-São Paulo, quem conquista no Rio Grande do Sul, quem conquista em Minas Gerais. Claro que é diferente a repercussão. Felizmente para o Cruzeiro, as últimas duas conquistas tiveram muita repercussão, porque coincidentemente nós conquistamos diante das duas maiores torcidas do Brasil, né? Primeiro contra o Flamengo e depois contra o Corinthians. Então, ela foi inevitável, digamos assim. Mas a gente não é isso que tem que nos mover, né? O que tem que nos mover é fazer aquilo que a gente acredita, fazer bem feito. Não é à toa que o Cruzeiro está, nos últimos anos, conquistando tudo o que conquistou, né? As pessoas, algumas podem tentar menosprezar, sempre tem alguém para menosprezar, mas o que vale no futebol é dentro do campo, e dentro do campo o Cruzeiro está indo bem e deve continuar indo bem, sendo inteligente. Que ele tenha muita paciência e esteja ao nosso lado em qualquer circunstância do jogo. Vai ser um jogo que certamente não vai ter uma supremacia de um contra o outro durante 90 minutos, né? Teremos momentos do Cruzeiro, teremos momentos do River Plate. Os jogos grandes são assim, né? E nos momentos mais difíceis que nós atravessarmos no jogo, nós vamos precisar mais do torcedor do Cruzeiro, e é nessa hora que a gente precisa muito que ele esteja ao nosso lado, porque aí soma muito, agrega muito,
dá confiança aos jogadores, dá apoio para que a gente tenta superar esse grande adversário que é o River Plate. O máximo